Paz e luz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Caminhos da Sabedoria. E seguimos nesta semana conversando ainda sobre o livro Vivendo, Amando e Aprendendo. Falando de amor. Neste capítulo, o autor ele nos apresenta a perspectiva do amor em nossa vida. E ele coloca um ponto muito crucial. Todos nós ansiamos por amor, mas nós vivemos uma vida tão limitada, tão presa a regras, tão presa a situações de risco, de medo, que nós deixamos de viver o amor. Então, essa é a perspectiva que o capítulo nos traz. A reflexão sobre o que precisamos fazer para experimentar o amor e para não limitar o amor em nossas vidas. Você tem em você todos os recursos para se curar. E é isso que vai ter que fazer mesmo. Para falar e viver o amor, é preciso estar livre e aberto para o amor. O primeiro passo, então, para nós podermos vivenciar e experimentar o amor, é nos curar de nossas mazelas interiores, daquelas feridas que a vida foi causando pelas situações não correspondidas, pelas decepções, pelos fracassos. Cada ferida dessa vai como que nos limitando na nossa capacidade de amar. Então o autor coloca que é importante que nós façamos o exercício de autocura, de se curar dessas feridas interiores que hoje limitam sua capacidade de buscar o amor e de viver o amor. Porque quando perdemos a capacidade de amar, quando perdemos o amor, a vida perde seu brilho. O amor, ele é uma chave incrível da vida. Como Jesus ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, a chave da vida reside nesse ensinamento do Cristo, que é o amor. O amor é a chave da vida plena. Quando nós nos fugimos do amor, nos fechamos para o amor, nós acabamos vivendo uma vida diminuta, uma vida vazia. É preciso então buscar esse processo de autocura para, curando-se das dores e das mazelas, das situações que foram negativas, nós possamos nos abrir para outras situações e viver o amor como um sentimento que não espera nenhuma resposta, porque ele é um sentimento que se dilata, se expande quando nós entregamos ele, independente de esperar algo em troca. A pessoa amorosa é a pessoa que ama a si. No aspecto do amor, precisamos utilizar a sábia lição de Jesus. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ele coloca que o amor são elos encadeados. E um desses elos é amar a si mesmo. Eu só consigo completar essa corrente de amor, de amar ao próximo e amar a Deus, se eu amar a mim mesmo. É preciso que então você ame a si mesmo. Que quando você ama você está amando uma criatura de Deus, que Deus ama. Você é amado por Deus. E esse amor de Deus se reflete na sua própria existência. Se você deixa de amar a você está deixando de amar a Deus. E, portanto, não há como eu amar o próximo. Se eu não consigo amar a mim mesmo, eu não vou estar também amando a Deus. E como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo? O primeiro passo do amor, ele tem que surgir de dentro para fora. É preciso que você ame a você. É preciso que você se respeite, que você se valorize, que você reconheça as suas potencialidades e também perceba as suas imperfeições que todos temos. Mas o primeiro passo é amar a si mesmo. É aí que reside o início, o germe da grande árvore que é o amor. Uma das coisas mais difíceis que você vai ter de fazer, e deveria ser a mais simples, é ser você.
descobrir quem você é e o que tem para partilhar, e depois dedicar-se ao processo de se desenvolver, de modo que possa dar isso a todos os outros. Nesse caminho de amar a si mesmo, é preciso entender que o amar a si mesmo é fundamental. Se eu amo a mim mesmo, eu faço um processo de autoconhecimento, de olhar para dentro de mim, perceber aquilo que eu tenho de bom, perceber aquilo que eu posso melhorar. E fazendo essa avaliação, essa autoavaliação, eu vou me amando, porque eu consigo olhar para mim com aquele olhar de quem reconhece as coisas boas e de quem também tem tantas potencialidades a serem desenvolvidas. Porque se nós fôssemos todos perfeitos e acabados, seria muito chato. Nós não teríamos nada a aprender, nada a crescer, nada a evoluir. Todos nós temos muitas potencialidades a serem desenvolvidas. Amar a si mesmo, então, passa por esse processo de desenvolver em si suas potencialidades. Porque quando eu me aprimoro, quando eu aprendo alguma atividade, quando eu aprendo uma ideia nova, eu posso ajudar o outro com essa ideia. E aí sim o amor ele se traduz nesse elo que eu falei agora há pouco. Amar a si, amar ao próximo e amar a Deus. O elo dessa corrente, essa corrente vai estar ligada, o circuito do amor vai estar ligado. O amor ele é um circuito, ele precisa, é uma força que tem que estar circulando nesse grande emaranhado, você, o próximo e Deus. Quando eu consigo fazer esse amor circular, eu consigo experimentar uma vida mais plena, mais intensa. Para isso, é preciso que eu olhe para mim com esse olhar amoroso e o olhar de quem deseja ser mais, crescer nas suas potencialidades, nos seus aprendizados, porque assim eu poderei dar também ao outro. Eu só posso dar ao outro aquilo que eu tiver. Se eu me fechar, não crescer, não aprender, como eu posso compartilhar com alguém algo que eu não tenho? É preciso nós olharmos então para a vida como esse grande processo de crescimento que cada um é responsável por si. Mas é nesse processo de crescimento que nós fazemos materializar as ações amorosas que são indispensáveis na vida. A maior batalha que você jamais travará é a batalha de ser apenas você. Você vai ter que travar o resto da vida no mundo em que as pessoas se sentem mais à vontade se você puder estar lá para a conveniência delas. Um ponto importante quando a gente pensa na vida e pensa nessa necessidade de busca do amor é que nós temos que tomar o cuidado de, nessa ansiedade de buscar dar amor, nós não passarmos a nos comportar como marionetes dos outros, fazendo aquilo que os outros esperam que nós façamos. O amor não é isso. O amor não é uma submissão serviçal. O amor é compartilhar. Basta a gente ver Jesus. Jesus foi quem mais amou a todos, mas ele em nenhum momento ele foi serviçal no sentido de submeter à vontade dos outros. Ele fazia pelos outros aquilo que ele sabia que os outros necessitavam, mas não porque os outros exigiam, e sim porque ele estava ali dando amor. Ele em nenhum momento deixou de ser ele mesmo, nem quando esteve sob julgamento perante Pôncio Pilatos. Ele não perdeu a sua personalidade. E é esse aprendizado que nós temos que trazer. Nós podemos amar ao outro sem perder a nossa personalidade, a nossa individualidade, a nossa singularidade. Esse recado que o autor dá é um recado muito importante. O maior desafio que nós temos na vida é nós conseguirmos ser nós mesmos. Porque a todo momento nós vamos ser desafiados a ser aquilo que os outros querem que nós sejamos, a fazer aquilo que o outro quer que a gente faça da forma que ele deseja. E aí nós temos que aprender no momento de dizer não. E dizer não de uma maneira amorosa. Dizer não pensando no crescimento de todos, no seu próprio e do outro. Esse desafio é um desafio que nós precisamos trazer para a nossa existência. Não é fácil. Não é fácil traçar os limites de uma relação saudável.
mas é fundamental e essencial. Não perca você. Em algum ponto, encontre-se. Quando nós entramos nesse processo de ficar desejando atender as expectativas do outro, nós nos perdemos. E essa é a grande questão. É preciso que nós não nos percamos no nosso processo de crescimento e no desejo de amar e de aprender o que é o amor. É preciso que nós não façamos a escolha de nos submeter à vontade do outro. Submeter à vontade do outro não necessariamente é amar. Às vezes é o caminho mais cômodo para a aceitação. Só que o processo do amor, ele é um processo que demanda que o outro aceite como eu sou, e não que eu me molde aquilo que ele espera que eu seja. É preciso que nós, então, não nos percamos no nosso processo individual de desenvolvimento e crescimento. Quando nós aceitamos essas limitações, nós estamos perdendo a oportunidade de usar o nosso potencial. Usar o potencial é usar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu os talentos, como a parábola dos talentos. E quando nós escolhemos simplesmente depositar o talento na terra, nós estamos deixando de permitir que o talento se multiplique. Deus nos dá os talentos para que eles se multipliquem. É preciso que nós deixemos nosso potencial aflorar e deixemos esse potencial servir a nós e ao outro. O nosso principal e maior dever é ajudar o próximo. E, por favor, se não puderem ajudar, podem, por favor, não prejudicá-lo? Todos nós estamos aqui no mundo para desempenhar um papel que foi confiado por Deus. Só que no desempenho desse papel, nós precisamos ter o cuidado de não sermos nós aqueles que vamos limitar a vida do outro. Por isso o autor nos convida que nós sejamos sim aquelas pessoas que vão auxiliar, que vão ajudar o próximo. Mas também tenhamos a sabedoria de perceber que quando não podemos ajudar, pelo menos não vamos atrapalhar. Muitas vezes nós colocamos nossas posições como se fossem verdades intocáveis. E essas verdades, que na verdade são equívocos, são enganos, acabam limitando o outro, assim como agora há pouco nós falamos das limitações que os outros nos causam. Precisamos ter o cuidado de, na nossa vontade de ajudar, não atrapalhar, não limitar. Entender que o outro, ele pode ouvir o nosso conselho, mas não necessariamente ele vai agir como nós estamos sugerindo. E a única pessoa que vai ser responsável pela consequência vai ser ele. Nós não podemos nos frustrar pelos outros não fazerem aquilo que nós gostaríamos que fosse feito. Precisamos entender e respeitar a liberdade de cada um. Por isso a importância de nós olharmos para as situações, ajudarmos naquilo que podemos ajudar e também nos recolhermos humildemente quando não temos nada a contribuir ou quando só vamos a atrapalhar. Torne a aprender a confiar. Esse tema da confiança volta neste capítulo. Um dos maiores limitadores da nossa existência é quando nós nos fechamos pelo medo. Quando desaprendemos a confiar ou quando não nos permitimos confiar, nós nos trancamos pelo medo. O medo de passar por experiências negativas, por reviver situações que não foram boas, fazem com que nós tomemos a escolha de fugir, de se fechar. Mas é preciso aprender a confiar. A confiança é um exercício que tem que ser contínuo. Como já conversamos, é verdade que vão surgir pessoas que vão trair a nossa confiança. Mas também nós vamos ter sempre a oportunidade de felizes aprendizados com pessoas que vão retribuir a nossa confiança. Fazer esse julgamento não é fácil, mas também deixar de confiar e de viver e de se arriscar também não é um processo que vai ser positivo. É um processo que vai trazer o vazio e a dor. Quando passamos a barreira da confiança e voltamos a confiar, nós temos a oportunidade de viver verdadeiramente. Porque quando
passamos a confiar, passamos também a aceitar o risco. E quando aceitamos o risco, podemos experimentar o sucesso. Também podemos experimentar o fracasso, mas o fracasso nos proporciona o aprendizado. Então, na verdade, não há perda. Quando eu confio, eu posso me arriscar. Quando eu me arrisco, eu posso experimentar a vitória e posso aprender com a derrota. Mas quando eu escolho não confiar, me fechar, eu não vivo. Eu entro no casulo e fico escondido dentro do casulo, enquanto a vida toda acontece lá fora. Que nós possamos então romper esse casulo, o casulo do medo, e caminhar na confiança de que, vivendo as experiências, é que a vida vai descortinando na nossa frente. A senilidade não surge da velhice, surge de não ser amado e não se sentir útil. Enquanto você for útil, nunca será velho. Não dependa dos outros, faça você mesmo. Continue a ser ativo, arranje coisas para fazer, coisas que tenham um significado. É interessante essa questão que o autor nos apresenta. O sentimento da velhice, o sentimento da perda da vida, ou do perda do sentido da vida, não vem em razão da idade. Vem em razão da nossa inércia, da nossa paralisia. É hoje o que nós vemos na juventude, uma juventude triste, uma juventude sem horizontes, sem desafios. Tudo é um tédio para a juventude, porque a juventude quer tudo pronto e acabado, não quer construir o processo. Ela quer o processo pronto e acabado, como quem aperta um aplicativo e recebe o seu pedido. Só que a vida não é assim, a vida não é instantânea, a vida é um processo de construção. E o autor então nos convida que nós exercitemos esse processo de construção, mantenhamos nossa mente ocupada, mantenhamos nossas mãos ocupadas e hábeis, mantenhamos nossas pernas em ação. Quando nós nos movimentamos, a vida se torna dinâmica. A paralisia da vida é o resultado da nossa paralisia. Não é a idade que determina nossa potencialidade. É quando nós desistimos da vida, é que a potencialidade ela desaparece. Se hoje nós vemos jovens atravessando depressões, ansiedade, crise de pânico, é justamente porque os jovens experimentam essa apatia, esse medo do risco, esse medo de conhecer o novo, de se aventurar, de passar por experiências que podem ser ruins. E aí preferem se trancar dentro de casa para não viver experiência alguma. E é aí que reside a grande dor da alma, a ausência de experiências. Que possamos, então, nos atirar para a vida, nos atirar para viver as experiências, independente da idade, e olhar para a vida com um senso do desafio, do aprendizado, do interesse pelo novo, pelo diferente, por aquilo que pode lhe dar uma nova visão, uma nova percepção, um novo crescimento. São coisinhas pequeninas que fazem a diferença. Coisinhas pequeninas lado a lado. Um grande engano que nós temos é imaginar que a vida ela tem que ser feita em saltos. Não é. A vida, como eu já comentei, ela é um processo. Não é um processo contínuo, ela é senoidal, tem altos e baixos. Mas a vida é um encadeamento de coisas pequenininhas, que lá na frente pode representar um grande salto. Mas esse salto ele só acontece porque você foi tomando ações pequenas. Então, todo dia, tome uma ação pequena. Todo dia faça algo. Todo dia, procure ter algo novo em sua vida. Porque assim, quando você juntar essas coisinhas pequenininhas, você vai ver como sua vida se tornou grande. Nossa expectativa é que as coisas aconteçam de forma instantânea é uma grande ilusão. É uma ilusão da mídia, de que tudo tem que acontecer instantâneo e grandioso. Não é assim. As coisas acontecem pouco a pouco, paulatinamente,
Um bebê não nasce em 9 meses à toa. Ele leva 9 meses no ventre da mãe para se formar. 9 meses, 270 dias. Não é do dia para a noite. E mesmo assim, quando o bebê nasce, ele ainda passa por todo aquele processo de crescimento até se tornar uma criança que caminhe, que brinque. Ela passa pelo processo de dependência completa até começar a ficar um pouco mais independente. Veja, são coisinhas pequeninas até se tornar algo maior. Esse é o aprendizado da vida. A vida são coisinhas pequenininhas colocadas lado a lado que vão permitindo que a gente vá crescendo. Outra coisa que precisamos fazer como amantes é nos libertar das palavras. A tirania das palavras. As palavras são armadilhas. Um dos grandes problemas na vida e que nós experimentamos hoje são essa questão das palavras. É muito perigoso quando nós parametrizamos a vida por palavras. Hoje, as pessoas são julgadas por palavras que dizem, que são pegas totalmente fora de contexto e a partir daí as pessoas são rotuladas por palavras. Hoje se demoniza a palavra. Palavras que sempre foram usadas no nosso vocabulário e que não tem nenhum contexto ofensivo, são tomadas como ofensivas. Nós estamos criando um mundo de dor, de medo, das pessoas terem medo de falar, porque se pega a ideia em cima de uma palavra, quando a palavra não traduz a ideia. A palavra é apenas um elemento daquela frase que vai expressar uma ideia. Precisamos nos libertar dessa cadeia que as palavras representam. As palavras têm força. E quando eu utilizo uma palavra para desmerecer o outro, para desqualificar o outro, para julgar o outro, eu estou simplesmente menosprezando o outro. Eu estou deixando de amar o outro. Sem entender qual o sentido que aquela pessoa queria dar. Simplesmente eu pego a palavra e porque a pessoa usa aquela palavra, ela é rotulada. Lógico que se a pessoa não faz com o sentido de ofender, mas qualquer palavra pode ser usada com o sentido de ofender. Até uma palavra que pode ser boa, pode ser dita com uma face ruim. Então a palavra em si, ela é apenas um signo, ela é apenas um símbolo, mas ela tem que ser vista no contexto. Nós não podemos trazer para a nossa vida o peso das palavras. Quando nós colocamos o peso das palavras em nossa vida, nós estamos diminuindo a nossa existência. E quando colocamos o peso da palavra na vida do outro, estamos diminuindo a existência do outro. Esse é um grande erro e um grande equívoco. A vida não é uma viagem em si, não é uma meta, é um processo. Precisamos olhar para a vida e entender que a vida é uma longa jornada. Ela não é uma linha de chegada bem definida, ela é uma jornada, um caminho, é um processo. E o melhor da vida não é a chegada, o melhor da vida é o processo, é a caminhada. Precisamos então aprender a viver o agora. Quando nós vivemos a vida só olhando o resultado, só olhando a meta, aonde nós queremos chegar, a gente deixa de olhar o caminho. Quando a gente está numa viagem, às vezes o melhor não é nem a chegada, são os caminhos que nós passamos, as paisagens que nós apreciamos. Às vezes a chegada é só o local do destino. O melhor da viagem é o caminho. Precisamos então perceber que a vida é essa viagem e experimentar cada etapa dessa viagem que se chama dia. Cada dia uma experiência, cada dia uma etapa, cada dia um aprendizado. Cada dia eu faço um voto de não tentar resolver todos os problemas de minha vida de uma vez. Se eu entendo que a vida é um conjunto de dias
eu preciso viver a vida de uma maneira mais tranquila. Eu não posso querer resolver todos os meus problemas num dia só, porque eu não vou conseguir. E pelo contrário, eu vou me sentir frustrado. Lógico que eu tenho que ser proativo, eu tenho que procurar solucionar as questões, mas preciso saber que eu tenho que fazer isso dentro das minhas possibilidades. Então não podemos trazer para nós o peso de solucionar todos os problemas de uma vez só. Muitas vezes nós temos esse equívoco de imaginar que temos que esgotar num só dia tudo que temos que fazer. E quando nós nos organizamos e nós diluímos essa carga de problemas, nós conseguimos inclusive resolvê-los com mais facilidade, porque nós não ficamos ali sufocados por todos os problemas ao mesmo tempo. Quando nós dimensionamos eles e priorizamos e vamos atacando um de cada vez, um a cada dia, um a cada momento, nós estamos naquele processo do caminho, estamos olhando cada etapa do caminho e vivendo cada experiência no seu momento. Se fôssemos definir o amor, a única palavra bastante grande para englobar tudo seria a vida. O amor é a vida em todos os seus aspectos. E se você deixa de ter o amor, deixa de ter a vida. Quando nós imaginamos a vida, nós não podemos imaginá-la sem a chave essencial que é o amor. Porque o amor é a grande mola propulsora do universo. O universo ele só existe, os planetas orbitam as estrelas porque existe a força do amor de Deus. O amor é a grande força do universo. Nós precisamos então aprender a experimentar esse amor em nossa vida, porque viver é amar, e amar é que dá sentido à vida. Isso é um aprendizado, é um processo, também não é algo instantâneo que vai acontecer do dia para a noite, mas aí vem a ideia do cada dia de uma vez, do cada dia aprender a amar um pouco, a sentir-se um pouco amado por si mesmo, a aprender a amar o outro também, porque nesse esforço de aprendizado é que há o crescimento, e nesse crescimento é que o amor se apresenta na vida e dá o sentido da nossa existência e nos apresenta a felicidade, a harmonia e a paz. Esse era o capítulo que tínhamos para essa semana. Muito obrigado por acompanhar o nosso projeto. Peço que curta, comente, compartilhe. Vamos fazer o projeto Caminhos da Sabedoria crescer. E deixe nos seus comentários uma sugestão de livro para que possamos trabalhar aí na sequência do nosso projeto. Estamos já acabando o nosso livro Vivendo, Amando e Aprendendo. Estamos entrando nos últimos capítulos. Aguardo você semana que vem. Muita paz e muita luz.